Sejam bem-vindos ao Inglês Expositivo. Legal, aula 7, exercício de fixação sobre artigos, articles, legal? Olha, seria interessante, antes de você fazer a resolução desse exercício, que você revesse lá a aula 1 sobre artigos, tá? Vai ficar melhor para você fixar as situações relativas aos artigos, beleza? Então tá, agora outra coisa que eu gostaria de te relembrar. Seria muito bom você ir pausando frase por frase para que você possa, antes de mim, tentar a resolução. Tá legal? Então vamos aos artigos, fazer a fixação sobre os artigos. Beleza, olha aqui. É, o artigo definido em inglês, ele é invariável em número e gênero. Tá lembrando disso? Que nós vimos lá na aula 1? Ele pode significar OA ou OAS. Ele é polivalente, então, né? Dependendo do número do gênero do substantivo que segue, ele vai poder significar OA ou OAS. Tá legal? Se ele for seguido por um substantivo masculino singular, vai significar O em português. Se ele for seguido por um substantivo feminino singular, ele vai significar A em português. Se ele for seguido por um substantivo masculino plural, ele vai significar OS no português. E se ele for seguido por um substantivo feminino plural, ele vai significar as, então, no português. Tranquilo? Relembrou lá o que nós vimos lá na aula 1? Então tá. Então vamos ver agora o que acontece com relação ao artigo definido sobre aquelas duas pronúncias possíveis. Tá lembrando? Então eu dizia que esse artigo definido, uma das dificuldades especiais que nós temos com relação a ele, é que ele tem duas pronúncias. Ele pode ser pronunciado the e pode ser pronunciado the. Tá lembrando? Quando que ele é pronunciado the? Quando a palavra que segue é iniciada por consoante. E quando ele é pronunciado the? Quando a palavra que segue é iniciada por uma vogal. Vamos ver então na prática em frases? Então vamos lá, vem comigo. Aqui, ó. Eu tenho a frase: Building is very high. Prédio é muito alto. O artigo definido aqui vai ser pronunciado como the ou como the? Como the, né? Porque a palavra que segue é iniciada por uma consoante. Então eu vou ter: The building is very high. O prédio é muito alto. Na segunda frase, o artigo definido vai ser pronunciado como the ou como the. Como a palavra airplane, que segue o artigo definido, é iniciada por uma vogal, ele vai ser pronunciado como the. Então seria: The airplane is up to date. O avião é moderno. Terceiro exemplo, eu tenho a frase: Oranges are cheap. Laranjas estão baratas. Então, como que eu vou pronunciar o artigo definido aqui? Como the ou como the? Vai ser the, né? Porque a palavra que segue o artigo definido é iniciada por uma vogal. Então eu vou ter: The oranges are cheap. As laranjas estão baratas. Quarto exemplo. High school is open now. Colégio está aberto agora. Como que eu vou pronunciar o artigo definido aqui? Como the ou como the? Vai ser como the, né? Porque a palavra que segue é iniciada por uma consoante pronunciada. Então eu vou ter: The high school is open now. O colégio está aberto agora. Outro exemplo. Eucalyptus is right here. Eucalipto está exatamente aqui. Como que eu vou pronunciar o artigo definido aqui? Como the ou como the? Vai ser the, né? Porque a palavra que segue o artigo é iniciada por uma vogal pronunciada. Então eu vou ter: The eucalyptus is right here. O eucalipto está exatamente aqui. Na frase, Students are in class. Alunos estão em aula. Como que eu vou pronunciar o artigo definido aqui? Como the ou como the? Vai ser como the, né? Porque a palavra que segue é iniciada por uma consoante. Então eu vou ter: The students are in class. Os alunos estão em aula. Na frase de baixo, Inkpot is empty. Tinteiro está vazio. O tinteiro está vazio. O artigo definido aqui vai ser pronunciado como the ou como the? Vai ser como the. Por quê? Porque a palavra que segue é iniciada por uma vogal. Então eu vou ter: The inkpot is empty. O tinteiro está vazio. Legal? Beleza? Então tá.
Excelente. Vamos agora aos artigos indefinidos? Legal. Olha aqui. Indefinite articles. Nós temos dois artigos indefinidos em inglês que são a ou am. Tá lembrando? A significa um ou uma, dependendo do gênero da palavra que segue, masculino ou feminino, e am também significando um ou uma, dependendo também do gênero da palavra que segue, do substantivo que segue, masculino ou feminino. Beleza. Agora, normalmente, a antecede a palavras iniciadas por consoantes e en normalmente antecede a palavras iniciadas por vogais. Entretanto, há exceções. Normalmente, a letra H em inglês, ela produz um som semelhante ao R do português, como em house, como em horse, tá? Mas os Hs iniciais em inglês podem ser simplesmente mudos, não ter um som. Então, nessas quatro palavras-chave aqui, our, air, under e honest, os Hs iniciais não sendo pronunciados, o primeiro som que aparece nessas quatro palavras aqui pronunciado é o som de vogal. Então, são palavras iniciadas por sons vocálicos. Então, iniciando as sons vocálicos, você vai ter que usar N. Tá legal? Agora, todas as palavras que forem derivadas de uma dessas quatro palavras-chave aqui, igualmente terão o H inicial mudo. Então, agora, se você percebe que uma determinada palavra tem como parte inicial uma dessas quatro aqui, essa palavra vai ser derivada de uma dessas quatro. Então, igualmente, vai ter o H inicial mudo. Tranquilo? Beleza. Outra coisa que nós vemos lá na aula 1. A letra U inicial em inglês, ela pode produzir um som semelhante ao grupo U da língua portuguesa, o mesmo acontecendo com o grupo EU e o mesmo acontecendo com o grupo de letras ZW. Tá? Então, nesse caso, apesar de que você tenha aqui vogais iniciais, os sons iniciais, entretanto, são consonantais, porque os sons aqui são semelhantes à letra Y em inglês, que é classificada como consoante. Beleza, vamos então às frases de exercício. Frase A. He is European student. O que eu vou utilizar ali no espaço em branco com relação ao artigo indefinido? Eu vou utilizar aqui o indefinido a. Por que a? Porque ele é seguido pela palavra European, que tem como parte inicial o grupo de letras EU, que tem um som U, né? Então, som inicial consonantal. Então, eu tenho He is a European student. Ele é um aluno europeu. Beleza? Frase B. There is hourly show here. Há um show de hora em hora aqui. O que eu vou utilizar então nesse espaço em branco? A ou N? Eu vou utilizar N. Por que N? Porque a palavra hourly, sendo derivada da palavra hour, o som inicial aqui é vocálico, porque o H inicial é mudo. Então, there is an hourly show here. Há um show de hora em hora aqui. Beleza? Frase C. In fact, this is good solution. De fato, esta é uma boa solução. O que eu vou utilizar no espaço em branco ali? A ou N? Eu vou utilizar A, porque a palavra que segue é iniciada por uma consoante e não há nenhuma situação específica ali de exceção. Beleza? Frase D. Mr. Walter is honest man. O Sr. Walter é um homem honesto. O que eu vou utilizar antecedendo o substantivo honesto ali? Eu vou utilizar am, o artigo indefinido am, porque a palavra que segue é uma das quatro palavras-chave que tem o H inicial mudo. Então tem Mr. Walter is an honest man. O Sr. Walter é um homem honesto. Beleza? Frase é: This animal is you. Este animal é uma ovelha. O que eu vou utilizar no espaço em branco ali? A ou N? Eu vou utilizar A porque a palavra que segue possui o grupo de letras EW, tendo o som inicial U, né? Som de Y, som consonantal. É uma das palavras que tem esse grupo de letras com som U. Então eu vou ter, ó, this animal is a U. Este animal é uma ovelha. Tranquilo? Frase F. There is apple over there. Há uma maçã lá.
O que eu vou usar no espaço em branco aqui? A ou N? Eu vou utilizar N, porque a palavra que segue é iniciada por uma vogal. E não é nenhuma exceção, é situação normal. Então eu tenho ali, ó, there is an apple over there. Há uma maçã lá. Frase G. That is hourglass. Aquilo é um relógio de areia. O que eu vou utilizar nesse espaço em branco aqui? A ou N? Eu vou utilizar N, porque a palavra que segue é iniciada por som vocálico, porque a palavra hourglass é derivada da palavra hour, que tem um H inicial mudo, tendo igualmente também um H inicial mudo. Então, eu vou ter aqui, ó, that is an hourglass. Então, seria aquele é um relógio de areia. Frase H. Is this eulogy? Isto é um elogio? É um elogio? Então, o que eu vou utilizar ali antecedendo ao substantivo? A ou N? Eu vou utilizar A, porque o grupo de letras é U aqui, tem um som semelhante ao grupo U da língua portuguesa. Então, eu tenho, olha, is this a eulogy? Isto é um elogio. Frase I. This is usurpation. O que eu vou usar ali? A ou N? Eu vou utilizar A, porque a letra U aqui, ela tem um som semelhante ao grupo U da língua portuguesa. Então, o som inicial aqui é consonantal. Então, eu vou utilizar A. This is a usurpation. Isto é uma usurpação. This insect is honeybee. Este inseto é uma abelha. O que eu vou utilizar aqui? A ou N? Normalmente A, né? Porque a palavra que segue é iniciada por uma consoante. E o H inicial não é mudo aqui, é pronunciado. Então, honeybee. Então, this insect is a honeybee. Este inseto é uma abelha. Frase K. That is an unusual condition. Esta é uma condição não usual. Então, o que eu vou utilizar aqui? A ou N? A letra U inicial aqui não tem um som semelhante ao grupo U da língua portuguesa. Então, é som vocálico mesmo, som normal de vogal. Então, eu vou utilizar aqui, ó, an unusual condition. Então, that is an unusual condition. Esta é uma condição não usual. Tá beleza? Então tá, joia! Se você gostou dessa aula, dê um clique no joinha, inscreva-se no canal gratuitamente e compartilhe com seus amigos. Faça um comentário sobre essa aula a fim de que eu possa ter o seu feedback.